Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Dessa feita, queremos convidar você para adentrarmos no assunto, talvez meio sensível, para muitos polêmico, porém de suma importância para a vida cristã. Durante a semana, saiu uma notícia bombástica no meio do povo evangélico, do povo de Deus. A atual Igreja Assembleia de Deus, em São Paulo, decidiu fazer um busto, ou seja, uma estátua, em homenagem ao pastor presidente da CGADB, pastor José Wellington. Mas, à luz das Sagradas Escrituras, o que nós podemos falar sobre o assunto? O que podemos trazer para você como um alerta da parte de Deus? Pois bem, a primeira coisa que nós queremos convidar você é abrir a sua Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Amados irmãos, o apóstolo começa trazendo algumas características que ficarão de fora do reino de Deus. Entre elas estão a idolatria, ou seja, os idólatras, aquele que pratica a idolatria. E por muito tempo nós, como cristão e servo do Senhor Jesus, nós viemos combatendo a prática da idolatria. Assim nasceu o protestantismo, por exemplo, com Martim Lutero, quando ele rompeu com a igreja mãe, a católica, justamente pela prática da idolatria, por não aceitar a construção de ídolos, por não aceitar a adoração aos mesmos. Pois bem, nós queríamos chamar sua atenção para alguns textos da Bíblia. Por exemplo, em Êxodo capítulo 20, versículo 4 ao 6, Êxodo capítulo 20, versículo 4, diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas de debaixo da terra. Êxodo 20, versículo 5 ainda diz: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos teus pais, dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Versículo 6 do capítulo 20 ainda diz: e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Escute só, presta atenção aqui, para você, cristão, que está nos assistindo nesse momento, o que você tem a dizer sobre essa prática que está acontecendo até na Assembleia de Deus? Eu sou assembleano, sou nascido e criado na Assembleia de Deus, porém, pela luz da Bíblia, eu não sou obrigado a concordar com todas as coisas. Até porque, se aparecer alguém pregando outro evangelho que não seja esse aqui, a própria palavra de Deus diz que a gente considera ela como anátema, ou seja, como falso. E evangelho que é evangelho, ele não presta cultos em homenagem a homens, ele presta cultos em homenagem a Deus. Outro detalhe, nós como igreja evangélica, criticamos sempre a igreja católica por prestar tais homenagens a várias pessoas que eles criaram imagens e escultura. E nós assim chamamos de idólatra, chamamos de pagãos. E hoje, o que nós estamos fazendo como cristão? Idolatrando cantores, idolatrando pastores, pregadores, idolatrando homens mortais. Mas se há alguém para ser idolatrado como um homem mortal, só teve um: Jesus, porque foi o único que despiu-se de sua glória, se revestiu de ser humano mortal e morreu em morte de cruz para nos salvar. Os irmãos compreendem muito bem e lembram que quando Deus chama Moisés ao monte, Moisés vai. Numa simbologia com Cristo, Moisés sobe e demora um pouco a retornar. Comparando a vinda de Cristo,
Cristo foi para o Pai e a ótica humana, ele está demorando um pouco para retornar e buscar a sua igreja. Nesse espaço de tempo em que Moisés esteve lá para tornar para cá para o seu povo, o povo fez um bezerro de ouro. Irmão Geliaba, eu não estou entendendo, me explique. Numa simbologia com a volta de Cristo. Enquanto Jesus demora a voltar, dentro da nossa ótica humana, claro, o povo se corrompe aqui embaixo. Então deixa aqui esse vídeo de alerta para meus irmãos em Cristo Jesus, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Homem nenhum merece reverência, a não ser aquele que morreu na cruz para nos salvar e perdoar dos nossos pecados. Eu sou Geliaba Barreto. Muito obrigado a você que ficou conosco até agora no nosso canal. E se inscreva, curte, comente e compartilhe, porque a sua opinião aqui nos comentários é muito importante para nós. Deus abençoe.